Estamos ao vivo, glória a Deus. Uma boa noite aí para os meus irmãos. Mais uma live, graças a Deus. Josué, Deus abençoe, meu irmão. Como é que você tá, filho? Só glória. Deus abençoe minha irmã Lucicleide. Já vai compartilhando a live, por favor. Que bom, Juca. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí. Irmão Ney, Deus abençoe, irmão Ney. Já vou ir compartilhando a live aqui também. Quem puder já ir compartilhando aí. Maior número de pessoas participar é melhor. Glória, glória. Esperando o nosso irmão entrar aí também, já chamo ele. Compartilhando com a galera aqui, hein? Amém, Felipe. Deus abençoe. Deus abençoe, Juca. Já estamos com 12 pessoas. Amém, meu irmão David. Deus abençoe, viu? Abner, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, irmão Lucas, irmã Laís, Deus abençoe. Shalom, shalom, Giovana, Deus abençoe. Ver se o irmão Eduardo já está por aqui, mas ainda não chegou. David dos Estados Unidos, chique, hein? Louvado seja Deus. Já estamos em 17 pessoas. Esperar só o nosso irmão encostar aí, a gente já chama ele, tá bom, meus irmãos? Falar sobre o verdadeiro evangelho. Top. Irmã Sandra, Deus abençoe. É isso aí, meu irmão Abner. Amém a saudação. Tamo junto, viu, meu irmão? É uma honra ter vocês aqui. Amém, amém, irmã Janete. Deus abençoe. Meu irmão entrou. Já vou estender o convite para ele aqui.
Ô, meu irmão, Amém. paz de Deus. Está aqui. Tudo bem? Graças a Deus. Perdoa que eu tô sem tripé, sem nada aqui. Eu tive que improvisar o meu aqui também, porque minhas meninas pegam para brincar e some. E o irmão, como é que tá? Só glória? Louvado seja Deus. Feliz demais o irmão ter aceitado o convite aí de fazer essa live junto. Isso Tô ansioso. é uma honra e prazer e satisfação toda minha. Louvado seja Deus. Já estamos em 45 pessoas aqui, meu irmão. Louvado seja. Já deu uma. Já enviei uns aviãozinhos aí pro povo chegar também. Graças a Deus tá aumentando o número aí. Se Deus quiser, vai chegar com mais pessoas. Com a ajuda de Deus. Você elaborou, não é? Tem uma verdadeira evangelho, é isso? Exatamente. Assunto Muito. bastante importante, né, Ó, irmão? Josué tá de zóio na minha churrasqueira aqui, ó. É, Vai falar pra ele sair da carne, porque José fica já na comunhão agora. entra no espírito, Tá Josué. querendo assar um contra essas horas, pô. Exatamente, e Juca lá. Meu irmão, é o seguinte, a live é do irmão, tá bom? A gente tem um costume aqui de, toda vez que a gente vai iniciar a live, o irmão já participou algumas, a gente faz uma oração, né? Então, a hora que o irmão sentir a vontade de começar, o irmão já pode já puxar uma oração Não, para mas nós ora aí, você. manda lá. Eu faço a live, eu te acompanho na oração, aí fica distribuído. Pode. Certeza, meu irmão? Vamos lá. Então tá bom, acho que é 8h05, já dá Com para certeza. começar, né? Ganha tempo. Então tá bom. Então os irmãos aí, onde os irmãos estiver, fecha o olho aí na comunhão. A gente vai fazer uma oração aqui, tá bom? Então oremos. Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, diante da Tua presença aqui mais uma vez, nós nos encontramos reunidos, Senhor. Primeiramente te agradecemos pela grande obra de salvação que tem feito conosco e tem manifestado o Teu grande amor por nós em momento que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Te agradecemos, Senhor, porque não éramos dignos, mas Tu achou graça, Senhor, em enviar o Teu Filho para morrer por nós na cruz, em forma de manifestar e expressar o Teu grande amor por nós. Senhor Deus, te agradecemos por tudo aquilo que Tu é para nós, Senhor. Sabemos que por Teu imenso amor, Tu opera obras, maravilhas, Senhor, em nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Nós te agradecemos, Senhor, primeiramente, pelo dia de vida que tem dado por nós hoje, por ter sustentado nós até o presente momento. Te agradecemos pela família, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo teto sobre as nossas cabeças, o pão de cada dia sobre a nossa mesa que não tem deixado faltar, Senhor. E te agradecemos por este momento, mais uma vez, de estar aqui reunidos, Senhor, diante de pessoas que dedicaram o seu tempo para estar aqui, para nós aprendermos de Ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, abençoa o Teu Filho, o qual está junto de nós aqui, tem aceitado esse convite. Senhor, vamos Te pedir a Tua capacitação sobre nós, pelo amor do Teu nome. Senhor, que tudo que nós falarmos aqui venha ser através da inspiração, Senhor, do Teu Espírito Santo, e que venha tocar nos corações, Senhor, porque como Teu Filho Paulo falou, Senhor, que nós precisamos ser renovados o nosso entendimento. E essa renovação vem através da Tua palavra, Senhor, porque ela é Espírito, ela é vida, ela é colírio para os nossos olhos. Então, mais uma vez, apareça, Senhor, com a Tua presença, com a Tua capacitação, que possamos ser cheios através desta live hoje, e todos que aqui estão participando possam ser cheios da Tua presença, da Tua revelação e do Teu entendimento, pelo amor do Teu nome. Abra nossa mente, abre o nosso coração também, para que possamos receber a Tua santa palavra dentro do nosso coração. Senhor, essas bênçãos nós te pedimos, não em nosso nome nem merecimento, mas em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Então, bora, meu irmão, bora começar, que eu tô ansioso, Você hein? conseguiu, você trouxe algumas perguntas para ir norteando a live, alguma coisa? Eu trouxe sim, irmão, trouxe. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para o irmão é o seguinte, né? Hoje, através do contato que nós temos com diversos irmãos, né, nós percebemos um movimento muito grande de pessoas que estão se dedicando a ler, a estudar a palavra, né, até mesmo estar participando de lives como essa que nós estamos fazendo aqui, para poder aprender sobre a palavra. Só que também nós percebemos que dentro disso existe pessoas que ainda estão presas, né, dentro de uma tradição, dentro de um religiosismo, né? E percebemos que essas pessoas, ela têm uma visão totalmente distorcida do que é o verdadeiro evangelho, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para o irmão é qual que é o impacto que gera na vida dessas pessoas quando elas se deparam com o verdadeiro Qual o evangelho? impacto? Bom, é Sim, bem pessoal, né? Mas transformando essa pergunta numa resposta mais genérica, o impacto é de um tempo de cegueira, né? Parece que tirou a vendas dos olhos, parece que tirou os tampões do ouvido. Abre-se um novo horizonte e aí as coisas passam a fazer sentido, né? E além de fazer sim, sentido, é libertador, porque uma gama de questões, indagações não solúveis dentro das instituições, independente qual seja, que não pregue o evangelho verdadeiro, que tenha vícios de pregações, que precisa fidelizar, né? Porque existe a fidelidade a Deus e o fidelismo à instituição. E o fidelismo é um problema muito grande, porque não age segundo o Evangelho, mas age segundo protocolos de limpeza para atuar como se algumas, vamos podemos assim dizer, alguns usos e costumes vai resolver, né, a sua vida com a salvação, seu relacionamento com a fé. Então, através de comportamentos impostos ali, preceitos humanos, tal, parece que vai solucionar a tua fé e te colocar de forma pacífica com o teu Salvador. Quando que é uma baita ilusão, uma cortina de fumaça. Satanás precisa desses mecanismos para enganar o povo bem intencionado. Eu digo povo bem intencionado porque existe também pessoas que não têm boas intenções, por mais que as nossas boas intenções não resultem em salvação, você vê que tem pessoas que, por mais enroladas que estejam, sujas, jogado mesmo no lodo do pecado, elas estão ali desejosas por buscar alguma coisa que, eu queria sair dessa vida, eu queria me aproximar de Deus, eu quero me espiritualizar, você escuta isso. Mas tem gente que não, que não está sim. nem aí com nada, né? Enfia o pé na jaca mesmo e vai embora, fala, não, essa é a minha vida, eu sou vida louca, não quero saber de nada, eu quero curtir, quero aproveitar, né? E é só vir a nós, é só tirar vantagem, é só passar por cima. Então, eu quero dizer assim, mesmo essas pessoas bem intencionadas, quando elas se deparam com um evangelho que não é o evangelho, e o que mais tem é o falso evangelho, ele é abundante. Por mais que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, não tem nada a ver com número isso daí, né? Não tem a ver com número. Porque em números, o que Sim. mais tem é falso. O falso se multiplicou igual erva daninha mesmo, uma praga. Ela cresce, cresce, qualquer esquina abre uma portinha e começa a comercializar, mercadores da fé, mercenários mesmo, né? Independente da instituição, grande ou pequena, por motivo A, B ou C, uma dificuldade muito grande de apresentar o verdadeiro evangelho. O impacto, quando acontece da pessoa tomar este impacto do verdadeiro evangelho, uma coisa acontece, você passa a sentir vários sentimentos. Ódio de quem ensinou mal você, ódio da instituição, o coração se aperta. Nesse momento aí, o adversário ainda tem chance de te pegar. E ele pega muitos aí, nessa hora, nessa transição. Quando a pessoa sai da cegueira da religiosidade e começa a entender que o verdadeiro evangelho
o que ele representa e começa a fazer sentido, e aí ele vai fazer as contas de quanto tempo ele ficou dentro de uma determinada denominação, ouvindo aquilo que não era evangelho, chorando e replicando aquilo, pregando para outros, defendendo com unhas e dentes e até brigando com pessoas para defender dogmas religiosos. Quando aquilo cai por terra e aí ele começa a enxergar, então a última tacada do adversário que eu tenho identificado até agora, é a pessoa pegar um ranço tanto da instituição quanto dos irmãos que ali estão e os daqueles que ensinam, tanto os que ensinam e também aqueles que recusam o ensino agora que você aprendeu do que se trata. Então tem ali pessoas que estão ensinando o falso, você vai falar com ele, ele se sente ferido pelo orgulho do autor, né? Porque ele se sente dono da mensagem. Eu preguei isso por muitos anos, aprendi com os mais velhos, vi obra A, B e C, então ele não consegue admitir que aquilo esteja equivocado mediante a luz do evangelho. Ponto. Esse é uma pessoa. Então, esse que recebe o evangelho, quando vai falar com os ministradores da palavra, ele toma esse choque, porque nenhum dos ministros tem realmente essa disposição. Ou se tem, de 100, de 1000, talvez, que se dispõe realmente a ouvir, refletir e desfazer aquilo que ele estava fazendo e começar a viver e pregar o verdadeiro evangelho. Isso é raríssimo. E tem o outro lado, que são irmãos, que às vezes, no teu caso, você é um rapaz jovem, eu não sou tão velho assim, tem pessoas mais velhas do que eu vou falar do evangelho, tem muita resistência, porque são anos e anos, vivendo aquelas experiências e muita coisa fez sentido. E como fez sentido, ainda mais às vezes colhe alguns frutos no sentido de milagres mesmo, sobrenatural, então aquilo valida todo o resto, a pessoa acha, porque houve um milagre dentro daquela denominação, todo o contorno dela é validado pela vontade de Deus, é um selo de aprovação. Exemplo, você é um homem que prega um tipo de doutrina e recebe 2, 3 milagres na tua vida, isso vai servir para a tua mente ignorante, que não consulta a Escritura, uma validação. Nossa, eu estou fazendo tudo certo porque Deus fez milagre na minha vida. Se Deus não estivesse de acordo comigo, Ele não faria tal milagre. Os milagres nunca estão a favor de nós, assim, de acordo com o que nós pensamos. O que está de acordo com Deus é as Escrituras. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são dois aspectos que eu estou ilustrando aqui, de pessoas que, quando recebem a luz do verdadeiro evangelho, ele ainda, para vir maturar a ideia do que realmente é evangelho, ele começa a entender o que não é evangelho. Então, aquilo não é, aquilo ali também não é. Vai identificando. Poxa, quanto tempo eu acreditei e defendi isso? Aí ele vai falar assim, poxa, fui enganado por muito tempo, essa tal denominação é uma seita, matadora de almas, tem que abandonar isso daí e tal. Então ele entra numa coisa que não é evangelho. Então ele saiu de algo que não era evangelho, parece que ele começou a aprender evangelho, mas o diabo foi lá e furtou ele de novo com um outro conceito, e ele está vivendo algo que ele pensa ser evangelho, não é evangelho, porque o evangelho não gera ódio, rancor. Eu não posso ter rancor de um irmão. Ah, mas ele ensina errado. Beleza, vamos ver o histórico dele. Teve informação? Não. Mas não está lá que tem que consultar. Não, tudo bem. Quanto tempo você, irmão, eu, ficamos dentro da mesma coisa? Cegos, alienados e defendendo aquela alienação. E essas pessoas não são piores nem melhores do que nós. Então, evangelho de verdade, a pessoa entende que é se doar. Evangelho é dar a vida para o outro. Isso é viver evangelho. Então vai custar muito eu sentar do lado de um amigo que durante décadas aprendeu daquela forma, e ele vai resistir muito. Agora eu digo para você, se você é um vendedor, o vendedor ele é treinado no treinamento de vendas para receber pelo menos 10 não. Pelo menos 10 não. E a partir do 10º aí que ele vai se esforçar ainda mais para vender aquele produto. Agora eu digo, para você alcançar o objetivo de vender o produto para render lucro financeiro, você coloca tanto engajamento. Agora, quando é para salvar a alma do teu irmão, não, porque ele é um herege, porque ele é um dizer, não ouve a palavra, é um coração duro, ele é amante da instituição. Isso não é evangelho. Se você é um vendedor e luta tanto para vender, para obter lucro,
Agora, pelo reino, você desiste na primeira porque teu irmão te incomodou, teu irmão endureceu o coração. Não, é porque eu não tenho voz naquela instituição, não tenho ministério, não sou pastor, não sou... Mas vai fazer o trabalhinho de formiga. Então, o que eu vejo quando acontece? Primeiro, esse é um dos aspectos. Agora, quando a pessoa passa por cima disso e começa a entender, então, do que se trata o evangelho, que é aquilo que Cristo fez, né? Cristo, quando foi falar da cruz, ele reuniu os discípulos na mesa e partiu o pão. E ele falou, este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazer isto, em memória de fazer isto. Ele não estava instituindo a ceia, ele estava instituindo o ato do amor, a ação do amor. Ele estava falando, olha, o meu corpo está sendo partido por amor de vós. Vocês vão partir o vosso por amor dos outros. Isso é a didática do que é a cruz. Porque a cruz não dá para explicar, a própria Bíblia chama de loucura. Né? Não dá para explicar para o homem natural. É uma loucura aquilo lá. Agora, para entender do que se tratava, ele falou, olha, vem aqui para a mesa. Quando ele foi na cruz e voltou de novo, ele chamou os discípulos lá no caminho de Emaús e trouxe eles para onde de novo? Para a mesa. Para a mesa. E aonde é que ele foi reconhecido? No partir do pão. De novo, o corpo sendo partido por amor de outro, para que outro sobreviva, para que outro receba a vida. Então, evangelho, a premissa do evangelho, ela é dar a tua vida pelo outro, é doar-se. Doar-se. Então, até tem uma questão muito bonita que eu vi um outro camarada falando em um vídeo, achei top, que é o prefixo per, né? O prefixo per. Então ele utiliza vários exemplos para dizer que, vou dar um exemplo, você pode dizer que algo foi feito, mas não está perfeito, mas está feito. Agora, qual é o auge daquela ação? Se ela estiver perfeita. Então, o feito, você coloca o prefixo per, fica perfeito, né? Então, o amor é doar. Agora, você quer colocar o auge do amor, é perdoar. Então, é isso que Jesus fez. Ele foi lá e perdoou a nossa dívida com o Pai. Então, é o auge, o máximo do amor é perdoar. Né? Então, ele ensinou isso. Então, evangelho, na sua premissa, é isso. Então, quando Paulo faz guerra contra os hereges, você pode ver que até as sentenças que ele lavra, ele não lavra para condenação absoluta, e sim para arrependimento. Ele fala sobre aquele de Coríntio, já entreguei o seu corpo a Satanás para que seja moído, mas que a sua alma, seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então você vê que ele não está executando uma sentença perpétua de condenação, né, lançando no limbo do inferno, não, que viva para lá, não tem mais o que fazer. Você vê que ele ainda quer utilizar um último recurso. Qual era o recurso? Moer o corpo pelas mãos de Satanás, para ele entender qual é a diferença do ódio do demônio e do amor de Cristo, se arrepender e ser salvo. Então é o último mecanismo. Agora, se Paulo, para um cara, né, de Coríntio, que tinha relacionamento íntimo com a sua madrasta, e ainda pregava palavras, pregava mensagens no meio daquela igreja, e a igreja era insensível, ela não sentia, isso para ela era normal, porque o povo de Coríntio, a perversão daquela cidade era muito grande, era muito natural, né, ter coito no meio da rua, devido até às sacerdotisas ali, de Afrodite, né? Então era normal, não tinha mais sensibilidade com relação a isso. Você sabe que tudo aquilo que nós somos sensíveis, se eu começar a colocar muito no meio da sociedade, daqui a pouco perde a sensibilidade daquilo. Então, Paulo tratou aquele camarada que já era uma perdição, tratou com o último recurso de misericórdia. Não de ódio, de abandono, de fazer guerra. Então eu vejo pessoas que recebem o evangelho, começam a vislumbrar o conceito do evangelho, mas não entendem o princípio do evangelho. O princípio do evangelho é sofrer, é chorar, é o tudo suporta, tudo sofre. Isso é evangelho. Evangelho tem várias coisas que nós podemos abordar aqui, principalmente do que não é. Mas exatamente o que é. Ela é exatamente isso, fundamentado em doar a sua vida para o outro. É isso que é evangelho. Então, se o teu irmão ou aquela instituição
Está custando muita coisa, está custando raiva, perdendo a paciência, tribulação. Isso tudo é pouco pelo que Cristo passou por amor de nós. Agora, nós padecer um pouquinho por alguém que está na ignorância, padeceram por nós, irmão. Choraram por nós, viram nós na ignorância. Alguém chorou, alguém orou, alguém levou um recado, uma mensagem. Sabe, alguém veio para a internet, começou a comunicar alguma coisa, chegou no meu, no teu, no nosso ouvido. Fomos olhar a escritura, alguém acionou o gatilho e levou a mensagem, né? E aí as pessoas que estão lá, tem uns que, se você tirar a instituição dele, você tira tudo, porque tudo que ele tem é aquilo. Então quando você começa a confrontar, eu já sentei com muita gente, começa a confrontar, eu já percebo que eu tenho que diminuir a pancada, porque vai deixar desnorteado, totalmente desorientado, porque não sabe como conduzir a vida, já que toda a vida dele de fé, ele apoiou naquilo. Está totalmente apoiado naquilo. Se você tirar, derruba tudo. Porque tudo é movido a partir daquela realidade. Então, como tratar isso? Sempre temos que, além de carregar a Bíblia, carregar um joelho calejado. Porque nessa hora os recursos virão a partir do Espírito Santo. Não é só do que eu sei, sim do que Cristo vai ministrar em mim naquele momento. Eu preciso estar revestido dele, não só de conhecimento, mas sim de habilidade para aplicar o conhecimento. Porque eu posso ler, reler, mas a aplicação no momento, e eu não estou falando de revelação do teu nome, do teu CPF, da tua guerra, da tua dívida, do problema no casamento, da tua enfermidade. Isso também faz parte, são recursos coadjuvantes que nós sabemos que existe no nosso meio, e isso é maravilhoso. Quem vive o continuismo que somos nós, os pentecostais, é maravilhoso provar disso, desde que não seja o prato principal, e sim, né, a guarnição ou ali a sobremesa e tal. Mas a premissa é ter o Espírito Santo. Aquela pergunta, né, que fizeram aquele autor, esqueci o nome agora. Eu sou ruim da cabeça para com o nome. Qual é mais importante para um cristão, né? Tá quase vindo o nome dele aqui na minha mente. Qual é mais importante para um cristão? É orar ou ler as escrituras? Ele respondeu com uma pergunta, né? Qual é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a da direita? Então, as duas coisas, né? Então, voltando ao teu tema, o impacto negativo é esse. O impacto positivo é quando quem leva o evangelho não leva fracionado. Realmente se dedica a sentar com a pessoa e já fazer não só um trabalho de esclarecimento, mas também de contenção, direcionamento. Porque um camarada que recebe muita informação, mas ela vem de forma desorganizada, ele não vai saber com o que fazer aquilo. Ele vai tomar vários caminhos que ele pode tomar, e muitos deles serão ruins, porque nós temos um oponente que é astuto o suficiente para enganar eu, você e a igreja inteira sozinho, se nós não tiver com o Espírito Santo para nos ajudar nessa hora. Então é facinho de ele enganar, tá lá, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se disfarça de anjo de luz. Então não é difícil ele dar uma rasteira em qualquer um de nós. O sábio é pego na sua própria estultícia, né? Disse Salomão. Eu preciso de um recurso sobrenatural, que é o discernimento. A leitura e a guia do Espírito vai alinhar de tal forma que aí sim eu não vou ser enganado. Então, quando a pessoa recebe o impacto e ele é positivo, primeiro ponto, ele vai agradecer a Deus profundamente por ser agraciado com a verdade. Caiu-se as escamas, agora sim ele sentiu o fardo leve, o jugo suave, caiu-se as amarras. Então aquele religiosismo impregnado em sua mente, em sua vida, não faz mais sentido. Agora ele vive realmente uma liberdade em Cristo. Ele não precisa guardar dia, guardar isso, guardar aquilo outro. Ele precisa guardar os fundamentos doutrinais daquilo que Cristo nos ensinou. Isso é ponto válido. Todo o resto, ele vai cuidar para não escandalizar o seu irmão, enfim. Mas tudo que agora acontece com ele é um prazer viver. Agora ele entende que o que é a felicidade em Cristo. Agora ele entende que deixou de ter um fardo sobre o seu ombro, que ele não conseguia carregar, porque se acerta numa coisa, erra numa outra, e infelizmente, de novo, a religiosidade, ela é uma maquiagem, né? É só uma máscara que você veste
Porque como ela não trabalha de dentro para fora e sim de fora para dentro, ela não te transforma. Ela te obriga a ser modular dentro de um conceito. Mas é um fardo que você vive fazendo força para aquilo estar em você. Agora, quando você vive a graça do Filho de Deus, muda tudo. Porque você não precisa fingir ser santo. É só você buscar a santidade e o próprio Espírito Santo vai te separando do resto. Eu não preciso mostrar para os outros, né, que eu tenho alguma coisa. Eu não preciso cuidar da minha reputação. Ah, não, irmão, eu não vou falar, porque senão vai falar isso, eu não vou se meter nisso, eu não vou em tal lugar, porque senão... Não, eu não preciso cuidar da minha reputação mais. Porque agora quem cuida da minha reputação é os frutos do Espírito. Se eu estou enraizado no Mestre e eu opero segundo a justiça, a misericórdia, o amor, a verdade, então mesmo que eu seja caluniado, no final das contas, o meu Deus vai me justificar, cedo ou tarde. E a minha reputação, ela vai ser refeita. E eu vou continuar andando nos meios que eu andava de cabeça erguida. Agora, quando o religioso, ele faz o caminho contrário. Ele começa a cuidar da reputação e esquece do caráter. Ou seja, se ninguém estiver vendo, tudo bem, dá uma mancada. Mas se alguém estiver vendo, então eu vou me policiar. Então, na frente de todo mundo, ele é aquela coisa linda. Mas por trás, ele é só aquele mesmo cara que ainda não renasceu. Então, agora, para quem recebe o Evangelho, que nem aconteceu comigo uma vez em um culto, e o Senhor explicou para a igreja a respeito de como se comportar em uma oração, e coisas que nós exigíamos, cobrávamos e achávamos dignos e merecedores por ter feito A, B ou C, e aí ter até um certo crédito, né? Você lembra daquela besteira que as pessoas diziam, que aquele irmão tem crédito no céu, né? Tinha alguns pregadores que, com a liberdade poética que ninguém coloca um cabresto para segurar isso aí, dizia, passa o cartão que você tem crédito, né? E a Irmandade que achava até que podia passar um cartão. E eu terminei a palavra, a irmã foi correndo na minha esposa, foi a irmã que é a esposa. Irmã, eu não vou ir lá saudar, porque eu estou num desespero tão grande, a igreja lotada, isso foi em Cabriúva. Ele falou assim, eu vou para casa, eu preciso orar. Por quê, irmã? Porque eu preciso me pedir perdão, eu estou arrependida. São muitos anos, para a irmã saber, são mais de 30 anos que eu não sabia que eu estava errando. Eu achei que eu estava andando no caminho certo. Esse dia atrás, agora, congregado ali em Franco da Rocha, acabou o culto, o porteiro, com mais de 40 anos de caminho, veio me saudar, me abraçar e falou, irmão, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu nunca ouvi. Eu achei até a hora dessa palavra que eu estava bem perto do Senhor. No término dessa palavra, agora que eu vi o quão distante eu estou. Agora eu entrei até em desespero. Eu falei, mas o irmão viu as ferramentas, o caminho? Não, agora eu sei o que eu tenho que fazer. A palavra me direcionou, agora eu sei o caminho. Mas até então eu estava iludido, enganado, achando que eu estava pertinho do Senhor. E com o meu comportamento totalmente baseado na instituição, na religiosidade, eu totalmente errado. E agora sim, glória a Deus. E esses feedbacks também é bom, não para o ego, mas é bom para saber o efeito, né? Você fica contente por saber o efeito. Mais pessoas, assim como eu lá atrás, estão sendo esclarecidas e saltando dos muros do engano, né? E não estou falando de sair de instituição nem de ficar, porque eu sempre preguei para ficar, porque do teu lado tem alguém precisando como você precisou. Não, tem que ir para uma igreja bíblica, que aí vai, tudo bem, esse é o pensamento, maravilha, não tenho nada contra. Pergunta a minha opinião, eu digo para ficar. Tem irmãos na internet que me demonizam por isso. Fala que eu sou o demônio, que eu estou atrapalhando a verdadeira obra de Deus, que eu não prego evangelho, coisa nenhuma. Não tem importância. A minha reputação não importa. Não importa mesmo. O que importa é a mensagem. Se a mensagem chega e transforma, quer falar de mim, né, do mestre perfeito, santo, 3 vezes santo, ele opera por Beelzebul, o chefe dos demônios, né? Do mestre falaram isso, agora que imagine de mim, de você, que somos réis mortais aí, que andamos tropeçando, dando mancada, se procurar e não precisa se esforçar muito, vai achar um monte de defeito na gente, um monte, não é pouco não. Então, se quer falar, é só mais um falando, a mensagem vai ser sempre essa. Eu desejo que você, ao ser esclarecido, esclareça alguém do teu lado, multiplique a luz. A luz não foi feita, você vê lá, a candeia não é para colocar debaixo da mesa, né? Não, eu vou para um outro lugar. Sabe o que acontece, meu caro? As pessoas não entenderam o evangelho. Então ela quer ir para um lugar para sentar na mesa e comer. Eu sempre prego contra isso.
mas são mais de século ensinando o povo, e não é uma instituição, digo mais de séculos, ensinando o povo a ir para uma igreja, sentar e ouvir, e reduziram isso a viver o evangelho. Só que o evangelho não se resume mais nem um pouco. Isso seria 2% da vida cristã, é você estar dentro de uma igreja ouvindo um pregador falar. Isso é a menor parte do evangelho. O evangelho ele tem o primeiro chamado, né, que é você vir e aprender do mestre. Entender o que é evangelho, agora acabou o vinde. Agora é o ide. Chega de vinde, agora é o ide. Então você recebe a mensagem, era um sedento, agora é uma fonte. Era um faminto, agora é pão. Vai servir os outros. Então você aprende o que é o evangelho e sai para fora. É o que acontecia na igreja primitiva, antes de ser romanizada, né? Antes dos imperadores romanos tomarem, né, o clero da igreja e colocar o próprio sacerdócio ali, né, e dominar. E aí institucionalizaram a denominação. E aí perdeu este aspecto do chamado verdadeiro da eclésia, que era receber a mensagem, entender o coração e a mente do rei para o povo. Então o povo primitivo era isso, reunia nas casas com os rolos, cultuava, manifestava os dons, tudo bem, cada lugar tinha um aspecto. A igreja de Corinto tinha muito dom, cânticos espirituais, outras igrejas mais apegadas ao texto, mas todas entenderam que o propósito era reunir para criar estratégias dentro daquilo que a Bíblia nos permite, daquilo que ela concorda, daquilo que ela confirma, daquilo que ela ensina. Então, eu vou aprender o evangelho para levar o evangelho, não é para reter em mim. Sabe, irmão, tem uma coisa que esses dias eu vim no carro conversando com a minha esposa, e eu falei para ela sobre esse aspecto, leva para a vida toda, não só para a vida espiritual, mas para a vida humana e financeira também, porque tem muita gente como eu, como você, lutando para alcançar ali os nossos recursos, ter uma solidez maior na vida material para prover a nossa casa um conforto. E as pessoas, quando recebem, elas guardam só para si. Existe uma coisa que Deus abençoa na prosperidade, é o compartilhamento, você doar, você abençoar a outros. Exatamente. Você, além de ser uma pessoa grata, uma pessoa que abençoa a vida dos outros, né? Então, veja bem um aspecto, até não tem nada a ver com a nossa live, mas isso faz parte do evangelho também. Então, recebo a luz, eu preciso levar, é uma demanda que eu não posso fugir. Olha o Mar da Galileia. Quem quiser olhar fotos dele na internet, fotos aéreas, você vai ver que ele parece uma taça. Ele recebe a água do Rio Jordão, e a água não fica nele. Ele faz um bolsão enorme, né? Porque o Mar da Galileia nada mais é do que um lago gigante de água doce. Ali a vida é abundante, riquíssima. Tanto é que os apóstolos pescavam ali, né? Cristo tirou dali um peixe com as dracmas, enfim. Só que na sequência, quando termina o Mar da Galileia, mais um cordão de água e começa, então, desemboca no Mar Morto. Mar Morto. Veja bem, a água que o Mar Morto recebe é a mesma que o Mar da Galileia recebe. Só que o Mar da Galileia, ele continua a fluir, a mandar para outros, ele contribui com outros, ele não represa para si, não guarda para si, ele compartilha com outros. Já o Mar Morto, não. O Mar Morto, ele não compartilha com ninguém, não tem vida no Mar Morto. Meu Deus. Por que não tem vida? Porque não compartilha. Então, se eu recebo o evangelho e eu quero voltar a receber mais, sentar numa mesa, numa igreja, e eu entendo que uma instituição, qualquer que seja ela tem a obrigação de prestar um serviço espiritual para mim e servir uma mesa para que eu coma e me alimenta, eu não entendi evangelho, eu vou morrer. Isso não é vida. Vida verdadeira para quem vive o evangelho é quem compartilha o evangelho, é quem luta pelos outros para levar, quem entra nas FEBEMs, na Fundação Casa, quem vai nos presídios, nas clínicas, quem vai nos sanatórios, quem vai nos asilos, quem vai fazer qualquer coisa que ele possa multiplicar o evangelho. E leva isso como uma missão. Então, este vai ser abundante, assim como o Mar da Galileia. A vida vai fluir nele, vai crescer, vai multiplicar nele, porque ele não represa para si. Tem uma pessoa que eu sigo, eu
Eu até vou fazer mais um curso dessa pessoa agora, e ele é um cara bilionário, bilionário mesmo. E ele tem uma receita, 22% de tudo que ele ganha, lucro, tá? Faturamento bruto não, lucro, líquido, ele doa para todos aqueles que precisam, famílias, pessoas, instituições, fundações, tudo que ele pode para ajudar quem não pode. Porque ele faz isso e cada vez que faz, Deus se alegra e abençoa. E eu conheço inúmeras pessoas que fazem isso, materialmente falando. Espiritualmente, o conceito é o mesmo. Se a tua ideia é levar o conhecimento, não monopolizar, não ser o dono da mensagem, ser a pessoa que sabe mais, ser a pessoa que vai sentar numa mesa e todos vão te ouvir, porque você é o cara que domina o assunto, e aí você fica escondendo o ouro, escondendo as coisas essenciais para que outros entendam as ferramentas e apliquem o evangelho não só na própria vida, mas como na vida de outros, porque cada recurso novo que Deus me dá, ou que Deus te dá, é um meio de você abrir uma fechadura. É um coração que está bloqueado no engano que você vai abrir, porque pessoas são diferentes, cada um tem uma mentalidade, um sentimento, um pensamento, e Satanás, ele trabalha também em suas diferenças. E a graça, por ser multiforme, os recursos dela são infinitos. Eu posso ter hoje uma mensagem, amanhã ter uma melhorada, mais afiada. Eu posso levar ela para uma situação, levar para outra, e ela vai se ajustar a qualquer uma, porque o evangelho, ele não tem barreira, não tem fronteira, não tem medida, não precisa de passaporte, não precisa voar de avião, ele chega em qualquer lugar, entra em qualquer coração. Veja lá o pessoal lá que são islâmicos, né? Tem muitos deles lá que estão recebendo a mensagem de Cristo através de sonho, de revelação. Dorme muçulmano, acorda cristão. Porque o mestre se apresenta no sonho para ele, um homem de branco reluzente, fala quem ele é e dá a esses homens que estão ali armados, que são jihadistas ali armados, recebe o Espírito Santo e acorda cristão. E às vezes essa pessoa, meu caro, e todos que assistem, às vezes eles são mortos por confessar a sua fé no meio dos seus familiares. Os próprios familiares vão lá e entregam a eles. Eles são mortos, são queimados vivos, fuzilados, mas morrem glorificando. Ou seja, o evangelho é algo forte demais, transformador, para alguém achar que dá para ficar segurando para si alguns conchavos, alguns conceitos. Teólogos aprendem coisas e represam para si, para não entregar mensagens bonitas, porque aí ele não vai ser o espetáculo, sabe? Ele não vai ser a estrela do palco. Então isso tudo está no nosso meio. E evangelho não é nada disso. Não é nada disso. O evangelho é uma coisa pura, verdadeira, que ela é toda baseada, norteada, impulsionada, tracionada, é o motor, é o amor, é chorar, é desejar. Veja Cristo morrendo na cruz, perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a ignorância está levando. Estevão parafraseou Cristo também, sendo apedrejado, viu o céu aberto. Está certo que Estevão precisou ver o céu aberto. Jesus estava sozinho, né? Sozinho. O Pai tinha deixado ele. Ele já não estava sentindo o Pai ali, né? Por que me desamparaste? Porque aquela hora ele não podia estar com o Pai não podia estar nele. Ele receberia sobre si todos os nossos pecados, ia ser esmagado, ele era a cédula, né, da promissória que tinha contra nós. Né? Aquela hora ele ia ser esmagado, cravado. O Pai, como aquele conceito de Romanos que eu acho top para arrebentar, que somos chamados pelo Espírito, né? Amados por espírito de adoção. O Pai nos ama pelo espírito de adoção, que é um conceito romano top, lindo, que aconteceu na cruz. Dá para a gente fazer esse conchavinho assim. Um romano, quando tinha um filho natural, filho de sangue, a mãe levava no 9º dia, era uma lei romana, aos pés do pai, para que ele decidisse se ele queria ficar com aquele filho, né, assumir a paternidade ou não. Então o filho legítimo, ele tinha liberdade de escolher se ele queria aquele filho ou ia deserdar o filho era entregue no orfanato. Era uma lei romana, tinha essa permissão. De novo, era comum para eles, se nós olhar uma coisa dessa estranha, mas para eles era algo muito natural, porque a cultura... o que você vive aí, o que eu vivo, é porque já se acostumamos com ela, né? Mas para um filho adotado,
não tinha essa opção. A lei romana impedia de um pai que adotasse um filho de depois ele deserdar aquele filho, não reconhecer mais como filho. Não tinha. Qual era o conceito? O conceito era aquele que nasceu de forma involuntária. Os romanos tinham uma vida promíscua, né? Dada muito à vida íntima e tal, orgias e tal. Mas um filho adotado não. Você escolheu de vontade própria, em plena razão dos teus juízos. Então a lei não te permitia mais abandoná-lo. Então Paulo, quando comunica aos de Romanos, ele está falando exatamente aquilo que aconteceu na cruz. O pai rejeitou o próprio filho legítimo para nos adotar, né? A nós ele escolheu pela sua vontade, e ele deixou claro, Paulo pregando para os de Romanos, o pai não vai nos abandonar. A lei dele, do amor dele, da justiça dele, do caráter dele, impede ele de nos abandonar. Ele não pode mentir, e olha que se ele quisesse, não, ele não pode, porque o caráter dele não pode ser violado, ele não vai contra a sua própria lei, a sua própria justiça. Então ele não nos abandonará. Então o evangelho, quando a gente consegue tirar a cegueira dos olhos de um, olha, irmão, sinceramente, eu já me peguei chorando no carro de volta para casa, quando eu notava pessoas que foram esclarecidas e olhavam para mim chorando, falando, irmão do céu, quanto tempo eu vivi na cegueira, agora estou entendendo, santo Deus. Então aquilo me fazia glorificar a Deus mais do que ver alguém falar em língua, mais do que ver um paralítico andar, um endemoniado ser liberto, um câncer sair com raiz e tudo. Tudo isso vimos? Sim, mas isso é muito pequeno perto de ver uma alma sair da ignorância, da cegueira e vir para a luz. Vir para a luz. Porque da luz ninguém vai te tirar mais. Ninguém te tira. Eu digo para os irmãos sempre isso. O evangelho é tão poderoso e Satanás luta com todas as forças para impedir que essa mensagem chegue. Por isso, ele cria inúmeras outras que se parecem com o evangelho. Algumas até protestam uma contra a outra. Pega essa visão. Tem mensagens do diabo que protesta uma contra a outra. Meu Deus. Assim, o evangelho da teologia da prosperidade, para que você, quando você começa a ficar insatisfeito com aquilo, começa a perceber que aquilo não tem muito fundamento, vem um outro tipo de evangelho que vai criticar aquilo. Mas aí ele vai começar a pregar para você, olha, não é pelo pão, não é pelo carro, não é pelo dinheiro, é pela vida eterna. É pela vida eterna. Aí você fala, verdade. Não, eu não estou aqui pelo carro, pelo dinheiro, pela saúde, pelo casamento. Não, é pela vida eterna. De novo ele te enganou. De novo ele te enganou. E ele enganou você com uma segunda mensagem em forma de protesto. Porque a mensagem dele, da teologia da prosperidade, era mentirosa. Daí ele colocou uma outra que também é mentirosa, mas essa protesta contra essa. E aí você fala, agora eu estou na verdade. E ele fala, de novo você está na mentira, mas você não sabe. Porque a maior ferramenta do diabo é te enganar sem que você perceba, te manipular sem que você perceba estar sendo manipulado. Aí um dia eu sentei conversar com os irmãos e ele falou para mim, mas não é pela vida eterna? Eu falei, não. Ele falou, como assim não é pela vida eterna? Então pelo quê? Eu falei, pelo amor. Pelo amor, unicamente pelo amor. Ele falou assim, mas não é vida. Eu falei, não, presta bem atenção. Vida eterna, se eu desejo vida eterna, se eu sirvo a Deus pela vida eterna, eu não estou servindo a Deus porque eu amo Ele, eu estou servindo a Deus porque eu amo eu. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero me livrar do inferno, então eu quero viver nessa terra com 100 vezes mais multiplicado as benções da minha vida e no final a vida eterna. Você quer um negócio melhor que esse? Não tem. Não tem negócio melhor que esse daí. Agora, isso é amar a Cristo? Não, é exatamente aquela esposa que casa com o esposo, fica com o esposo, não é porque ela ama o esposo, ela ama ter o esposo, ela ama o que o esposo provê para ela. Meu Deus. Então ele provê uma boa casa, um bom carro, uma boa segurança, né? Provê coisas para ela que ela ama ter ele, não ama ele. Porque amar ele não é amar o que ele dá, é amar quem ele é. Então amar a Cristo não é amá-lo pela vida eterna, senão eu estou amando pelo que ele pode me dar. Ainda que seja a vida eterna. Veja como a primeira coisa era enganar você com coisas materiais. Receba a chave, receba não sei o quê. Depois vem uma segunda mensagem que protesta contra a primeira e também é mentirosa. Porque te mantém de forma egoísta, desejando algo para si. Sendo que Cristo já subiu na cruz e deu tudo o que ele tinha para nós.
E ainda eu quero amar ele em troco de algo, sendo que vida eterna é só o resultado de uma vida em comunhão com o Mestre. Viver com ele vai resultar em vida eterna por amá-lo, né? Viver por amor a ele. Isso sim se trata de um cristianismo sem interesse pessoal. Amar de forma genuína, não por temor, e sim por amor, como está escrito lá no Evangelho de João. Entrando o amor, lança fora o temor, porque quem teme não é perfeito em amor, porque aquele que teme prevê a pena. O que teme prevê a pena. Então você teme a Deus por medo da mão dele, da mão pesada, né, daquelas baleias. Deus castigou eu porque eu tomei uma cerveja, Deus castigou eu porque eu estava de bermuda. Então, e isso vai até o inferno. Não, Deus provou. Ih, aquele irmão não teve salvação porque isso, mais aquilo. Né? Ilustra um Deus odioso, maniqueísta, que quer obrigar você a amar ele. Uma pessoa, parece que esse Deus que é pregado é um Deus desafeto, um Deus que é uma criança mimada, que precisa obrigar você e eu a amá-lo. A soberania de Deus, ela está exatamente em não me obrigar a amar. Como aquele pregador, o Jonathan lá da Assembleia, disse em sua mensagem, acho lindo aquela mensagem que ele pregou, dizem aí que vocês, cristãos, não têm liberdade, não pode fazer isso, não pode cheirar, não pode beber, não pode prostituir, não pode... Não, você não entendeu, ele dizia, né? Nós podemos, eu posso cheirar, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me embriagar, eu posso me prostituir. É só eu me esconder do pastor, da minha esposa, dos membros da igreja. Eu posso. Mas o evangelho ele é tão poderoso que ele me transformou de tal maneira e me deixou tão livre, mas tão livre, que eu posso beber, mas eu escolho não beber. Eu posso fumar, mas eu escolho não fumar. Eu posso cheirar, mas eu escolho não cheirar. Eu posso adulterar, mas eu escolho não adulterar, porque ele me capacitou para escolher. Porque antes eu não podia. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Antes eu era filho de Agar, agora eu sou filho da livre. Né? Então, essa é a diferença do evangelho. É o evangelho que desobriga. Eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu não oro por você por obrigação. Eu não amo você por obrigação. Te perdoo por conivência. Tem que perdoar, né, irmão? Já viu, né? 70 vezes 7. Mas é uma obrigação, não é porque eu amo. Então isso não é evangelho. Quem vive essas coisas não vive evangelho. Vive igreja, religião, instituição. Vive liturgia, mas não vive graça. Graça é algo libertador de tal ponto, de tal maneira, que você vive, parece que flutuando. A paz interior ninguém pode arrancar de ti, a não ser que você fez merda. Merda no sentido de ser mau caráter, de Sim. estar mentindo, de estar trapaceando. Mas se tudo aquilo que você faz baseado na justiça de Deus, Senhor, ainda que eu erre, aqui estou errando, mas estou tentando acertar, porque é tudo que eu tenho de informação para tomar essa decisão, para mim é essa aqui, dentro da tua palavra, então estou fazendo. Não mente, não engana, não trapaceia, não puxa a perna de ninguém. Então, como é que você não vai ter paz? A vida pode estar uma tormenta. O armário vazio, a enfermidade ardendo, o casamento em guerra, ou um filho dando trabalho, falência. No fundo, se for buscar, seu coração está cheio de paz. Qual paz? Paz com Deus. Paz com Deus, que é a que importa. É a que importa. Entendeu? Aí é evangelho. Agora, você veja bem, eu mudei de casa. E quando eu cheguei, um irmão que veio trazer a mudança olhou, uma casinha um pouquinho melhor. Aí ele olhou e falou, poxa, é Deus na sua vida. Eu falei, por quê, irmão? Não, foi irmão do céu, é sério. Eu falei, dá uma olhada nesse lugar aqui. Ele olhou, falei, então é Deus na vida de todo mundo aqui, porque tem gente aqui que é macumbeiro, que é ateu, tem gente aqui que é pedófilo, mentiroso, a gente não sabe. É trapaceiro, é traficante, é Deus na vida deles? Não, então, mas as pessoas ainda continuam a olhar a bênção de Deus através do seu terno, do teu carro, da tua casa, da tua conta bancária, do teu ministério, das tuas viagens internacionais. Não entenderam em absolutamente nada o que o evangelho representa, o que o evangelho realmente é. Não vivem, não pregam, não ensinam, e isso para mim é algo muito terrível. Eu sou bem frustrado com relação aos ensinos que eu ouço, as pessoas. Tem irmãos, amigos meus que dizem assim, pô, você pega muito pesado, a mensagem estava boa assim. Eu falei, não, é que você não viu o viés que ela te levou. E infelizmente você não tem a percepção de como
o adversário não trabalha com a mentira. Ele não trabalha com a mentira. Ele é mentiroso. Ele não trabalha com a mentira. Ele trabalha com algo que pareça a verdade, com a perversão da verdade. Porque se eu contar uma mentira facilmente identificável para você, eu perdi meu tempo, não consigo te enganar. Exato. Eu preciso elaborar uma mentira tão boa que ela pareça verdade. É aí que eu vou te pegar. Porque um falsário, quando vai falsificar uma nota, ele faz uma réplica perfeita. Se não o primeiro que pegar na mão aquela nota falsa, ele olha e identifica que é uma cópia barata. Então a mensagem do diabo, ele precisa mascarar ela no meio de muita verdade. Então eu ouço uma pregação de meia hora, 40 minutos, carregada de verdades. Mas um pequeno viés que ela desvia, um pequeno grau, ela vai te fazer errar o alvo. E é exatamente isso. Um exemplo, eu já falei pra caramba, eu vou te parar um pouquinho aqui. Um último exemplo desse caminho aqui. Eu vi um pastor não sei se você já viu esse vídeo, as pessoas daqui estão aqui, 153 pessoas viram esse vídeo. Um pastor vai para o púlpito dele, pega uma garrafa de vidro transparente, bem cristalina, cheia de água. Tem 2 litros lá, parece, ou 1,5 litro, aproximadamente. Acho que é 1,5 litro. Daí ele fala assim, olha, essa água eu peguei do meu bebedouro, onde eu bebo em casa, uma água cristalina, pura, purificadíssima, mesmo mineral. Sim. E dentro de 1 litro d'água, ele parece que ele fala essa conta. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Tem 20 mil gotas em 1 litro de água. Parece que é esse número aí. Aí ele fala, como aqui tem 1,5 litro, então tem 30 mil gotas de água. Cristalina, pura, potável e mineral. Você aceita um copo? Alguém aceitaria um copo? Todos disseram que sim. Beleza, ele tira um pequeno frasquinho com conta-gotas e fala, essa água eu peguei da sarjeta da minha casa, uma água suja. Eu vou pegar aqui uma única gota. Ele pega, põe uma pequena gota, abre a garrafa com 20 mil gotas e pinga uma gotinha dentro, só uma única gota, no meio de 30 mil gotas de água pura. Assim que ele pingou, ele de novo faz a pergunta para a igreja. Vocês aceitam um copo agora? Ninguém aceitou. Ninguém beberia. Uma única gota. Uma gota no meio. Agora faz a conta da diluição dessa água suja em 20 mil gotas. Uma gota, na verdade, em 30 mil gotas. Não é nada. Não é nada. Mas sabe qual que é o problema ali? Está identificado. Um momento que você identifica que tem veneno, que tem água suja, você não bebe o resto. Essa é a grande diferença quando eu congrego, quando eu vou em uma palestra, quando eu ouço uma pregação. Se eu percebo uma gota, eu não bebo o resto, porque eu vi que tudo foi contaminado. É tendencioso. É a mesma coisa de eu pegar um copo de água como esse aqui, ó. É água limpa, e aí eu pego uma gotinha de veneno, uma gotícula ou um farelinho e jogo aqui dentro. Você beberia? Não, você não beberia. Você sabe que você não vai morrer agora, porque o veneno é tão fraco que ele não vai conseguir te matar, mas tem veneno, você não bebe. Você não bebe. Por que você não bebe? Porque você identificou. Então, o evangelho, para nós que somos aqui os pregadores que estão na internet, e tem muitos, e Deus abençoe, que se multiplique, esse cuidado de levar a mensagem unicamente bíblica, centrada na mensagem, não no viés que você acredita. Se é calvinista, não pregue Calvino. Se é arminiano, não pregue. Pregue evangelho, apenas evangelho. Ah, eu sou pentecostal. Não pregue. Eu sou cessacionista. Não entre nessa. Só leve a mensagem do evangelho. A live é sobre os pentecostais? Ok. É sobre teologia reformada? Beleza. Mas a mensagem como essa live aqui é sobre evangelho, então vamos se ater unicamente ao evangelho, para que o evangelho seja o colírio no olho dos demais. Glória a Deus. Meu irmão, acho que bastante. O que você tem a acrescentar aí? Meu irmão, como que eu vou acrescentar alguma coisa? O irmão falou bastante, muito mesmo, e eu prefiro que o irmão continue. Mas dentro de tudo isso que o irmão falou, a gente percebe que, assim, durante a caminhada cristã, muitas pessoas elas vão tendo frustrações, né? E o irmão acredita que 99% dessas frustrações são por não conseguir identificar o verdadeiro evangelho. Com certeza. Com certeza. Inclusive, um amigo
meu, que também faz bastante live aqui, eu estava na casa dele conversando e foi exatamente esse o ponto central da nossa discussão no bom sentido, né? O debate ali. Ele falou, não, Du, mas você tem que entender, tem pessoas que estão abatidas, amarguradas, se frustraram, se magoaram, e estão desanimadas por causa disso. Aí eu perguntei para ele, falei, mas essas pessoas, elas já conheceram a verdadeira mensagem do Evangelho? Porque se tivesse identificado, não tem como abater no sentido da fé, tá? Abater você pela tua vida pessoal é natural, pode acontecer muitas coisas na minha, na tua vida, que vai nos abater. Nós somos homens, humanos, sujeitos a isso. Mas eu digo sobre o Evangelho, sobre a tua fé. Não tem como abater quando você entende o Evangelho. Agora, quando não entende, então você tem expectativas apontadas para várias direções, principalmente para essas pregações que dizem que você vai reinar, que você vai ter uma vida abundante, próspera, que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, no lugar de destaque. Você já ouviu muito, eu vou colocar você entre os grandes, né? Então você ouve muito esse tipo de coisa, você vai gerando uma massa de expectativa, e expectativa alta com realidade baixa, esse gap aqui é frustração. Isso aqui é frustração pura. E frustração, o adversário, que é o oportunista, vai potencializar, explorar isso ao máximo para malograr a tua fé. Se não tem a tua fé baseada no Evangelho, facilmente você desiste, ou pelo menos começa a viver por conveniência. Congrega por conveniência, porque a família é, porque o esposo é, porque a esposa é, porque os amigos é, ou porque ocupa um cargo, às vezes até ocupa um ministério, mas o cara desilude, porque é algumas pancadas da vida, e às vezes ele é até o responsável por isso, mas ele não sabe. Ele não sabe porque autorresponsabilidade é algo que a maioria dos seres humanos não conhecem. Por exemplo, cada um tem o casamento que merece. Aí você vai falar assim, não, irmão, tem gente aí que não é assim não é possível e tal. O outro lado é que é irresponsável, não era fiel, tal. Olha bem, eu conheço pessoas que depois de transformadas, depois de aprender o que é inteligência emocional, entender o Evangelho, entender também a autorresponsabilidade, porque o Evangelho te torna autorresponsável também, ele começou a mudar tanto, que a pessoa que era o cônjuge começou a não identificar mais ele. Ele se tornou tão especial, mas tão diferente, tão amável, tão desejável, que essa pessoa falou assim, se eu não mudar, eu vou perder esta versão. Aquele anterior eu desprezava, mas esse agora eu vou perder. E aí mudou, abandonou coisas que fazia, se remodelou, se modulou para viver do lado daquele homem. Mas aquele homem, nova versão, não a versão anterior, a nova versão transformada. Então o que eu quero dizer é o seguinte, autorresponsabilidade a maioria não entende, então culpa, terceiriza. Porque Deus permitiu, aconteceu isso, poxa, eu esperava algo na minha vida e esse monte de mensagem enchendo de expectativa, não que Deus não faça. Eu vivo os milagres que Deus fez na minha vida, tenho certeza que o irmão também, as pessoas que nos assistem e que vão nos assistir depois, vivem, Deus faz muita coisa. O problema é nós centralizar a nossa expectativa nisso. Você veja bem que a mensagem da Bíblia diz o seguinte, estes sinais seguirão os que crerem. Todo mundo se atém nesse verso aos sinais e aos que crerem. Agora, presta atenção no seguirão. Os sinais vai me seguir, ou seja, vai estar atrás de mim. Quando Pedro passava e sua sombra cobria, os enfermos eram libertos antes da sombra ou depois? Depois. Os sinais seguem. Eu não sigo os sinais. Tem gente que está se guiando por sinais, correndo atrás de sinais. Os sinais é consequência de uma vida com fé. Eles acontecem atrás de mim, aonde eu passei e o Espírito Santo operou. Então é isso. Então quando eu vivo na expectativa de coisas, para mim, primeiro, isso não é evangelho. Evangelho é se doar. Então se você quer para você, vai procurar outra religião. O cristianismo não é isso. Transformaram, travestiram nisso.
né, numa mensagem centrada no homem, antropocêntrica, que o homem vai ser beneficiado, amado, prosperado, abrilhantado, né? Ele vai crescer no meio e todos vão aplaudir este homem transformado que cresceu no meio da sociedade, no meio da igreja, no clero, né, no corpo eclesiástico, e agora este é venerável, honrado. O mestre foi honrado com uma cruz, com guspes, bofetada, um azorrague na costa, com um vinagre que veio, nem sabe se da onde. E nós queremos ser o bambambam do negócio, porque as mensagens pregam que eu vou ser exaltado a tal ponto. Meu Deus. E eu não quero sofrer, não quero ser incomodado, não quero ser perturbado, nada disso eu quero. Então eu vejo irmãos dizendo, não, eu não vou mexer com isso para evitar, né, irmão? Não vou falar nada porque o falar é prata, o ouvir é ouro, então vou ficar quietinho. O falar do evangelho é mais do que ouro, é vida. É vida, eu não posso ficar falando da tua vida, falando de coisas que não têm sentido. Né? Então as pessoas levam até esse versículo, eu tenho que sentar aqui e ficar só ouvindo a mensagem do evangelho, porque o falar é prata, ouvir é ouro. Cara, você tem que pregar o evangelho é o pão da vida. Né? Mas, de novo, o assunto central do evangelho, nós precisamos continuar com esse trabalho. Eu acho bonito o que o irmão está fazendo, quero elogiar e parabenizar essas lives, a tua coragem de fazer, porque quem coloca a cara aí já começa a tomar umas pedradas, mas isso você recebe com satisfação, como Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, ele sentia a alegria, prazer nas perseguições, nas tribulações. Por que ele sentia isso, né? Ele se alegrava, vou me gloriar nas minhas fraquezas, né? Porque nas injúrias, nas perseguições, é nisso, porque isso identifica que a minha mensagem está incomodando o inferno, está realmente pregando Cristo, então vai incomodar. Verdade incomoda, você não coleciona amigos, coleciona inimigos. Verdade afasta as pessoas, vazia as igrejas. Verdade acaba com glória, com fervor, acaba. Pregando palavras aí, tem algumas ainda na internet, que o povo dava glória quando caía a ficha, quando a venda dos olhos era arrancada, quando o véu era rasgado. Daí um choro misturado com muita emoção e a presença de Deus avivando o evangelho nos corações. Teve igreja que eu tive 60%, 70% de aceitação da mensagem, pregando para aquele povo que por mais de 100 anos ouviu uma coisa numa outra direção, mas vivia as experiências. Então, validado pelas experiências, pelos dons, pelos sinais, acreditavam que todo o contexto que estavam inseridos era verdadeiro e aprovado por Deus. A igreja de Corinto, um exemplo, estava cheia de milagres, cheia de sinais, cheia de dons. E era a igreja que Paulo passou 18 meses ali, chorando e sofrendo. Quando ele foi para Éfeso, que ele manda a segunda carta de Coríntios, ele manda de Éfeso, ele estava chorando por aquela igreja, cheia de problemas. E era uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. O adversário quer validar sempre em você, quando acontece um milagre, uma revelação, alguma coisa, que você é o homem de Deus no todo. No todo. Deus tomou com você uma visão, uma profecia, uma cura, colocou a mão sobre o enfermo, o câncer pulou para fora. Você vai embora, Satanás pega você e fala assim, você é homem de Deus. Nessa cidade não tem um que tem o que está em você. Meu Deus. Você está na comunhão com o Espírito Santo. Você está alinhado com a vontade do Pai. Se não tivesse, Deus não fazia isso. Então o trabalho dele não é impedir que o milagre aconteça, é pegar o milagre e te converter num engano. Como uma mensagem que eu sempre uso nas minhas pregações, que um irmão, não cito o nome porque agora é tudo do Senhor, ele chegou, 2 anciãos numa casa, e uma mulher endemoniada, não conseguiram libertar ela. Foram chamar um irmão que tinha, né, essa ferramenta, mas não tinha o ministério, né? Como os irmãos brincam, não tinha o ministério, mas tinha o mistério. Aí foram lá buscar ele. Aí ele falou, não, eu vou. Quando chegou lá, a mulher possessa, ele estava entrando pela porta, ela já falou o nome dele, sem ver. Fulano, você veio? Olha. Agora que você veio, tem que ir embora, então vou ter que ir embora. Meu Deus. Aí o irmão falou para ele assim, pro diabo, pro demônio, falou, não, porque eu cheguei, você está dizendo que vai embora? Você quer me pegar no pecado da vaidade para dizer que eu cheguei, agora você tem que respeitar? Eu não, meu nome não.
Não é o meu nome que você vai respeitar. Ó adversário, o que eu estou te falando? Ele, para trabalhar, irmão, no engano, ele pega no teu ego, na massagem do ego, como ele fez com Eva. Não é que você vai morrer, é que você vai abrir os olhos e vai ver como Deus. Você vai se tornar como Deus, semelhante a Ele. E Ele não quer que você seja assim. Entendeu? A mensagem é doce. Se tem uma coisa que é doce, é o falso evangelho. Se tem uma coisa que é amarga, é o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro não é doce, não é apetecível. Você não gosta de ouvir o verdadeiro evangelho. Tem um pregador que é póstumo, já pregava na Inglaterra, bem na época do avivamento, e ele foi pregando as mensagens, e percebeu que a plateia pregava nas ruas, nas praças, começaram a gostar da mensagem dele, achou bonita. Que mensagem boa, e aplaudia ele no final. Ele voltou para o quarto dele, ajoelhou diante da Bíblia e falou: Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a tua mensagem, o povo não gostava, não aplaudia. A tua mensagem resultou para o Senhor a cruz, para os apóstolos o martírio. Como é que para mim estão aplaudindo? Tem alguma coisa errada com a minha mensagem. Aí ele voltou a pregar, ele pediu: Senhor, coloca o teu evangelho na minha boca novamente, eu não posso me perder. E ele foi pregar o evangelho lá. Aí pregando o evangelho, tomou uma pancada e desacordou. E quando voltou a consciência, estava caído no chão, um monte de gente em volta dele, ele com o rosto inchado, dolorido. Ele perguntou o que aconteceu. Alguém disse para ele: não, é que a mensagem que você estava pregando estava muito dura. E alguém ficou com ódio de você e te deu uma tijolada. Ele falou: glória a Deus que o evangelho voltou na minha boca. Porque esse é o evangelho. O evangelho não é aplaudido, ninguém vai gostar de você se você for aquele que vai pregar contra a mensagem falsa. Porque as pessoas vão para a igreja buscar conforto. E a igreja não deveria entregar conforto. Não deveria entregar conforto. A igreja deveria entregar munição, armamento, estratégia, disciplina. Isso que a igreja deveria entregar. Não disciplina de barba, de terno, de isso ou de aquilo. Isso aí são preceitos humanos. Eu estou falando sobre a estratégia de um guerreiro que vai a campo lutar pela alma dos outros. Isso deveria ser um quartel de orientação. Você sentar ali para receber orientação do general para sair para a luta. Isso deveria ser a função da igreja. Pode falar mais de novo. Que coisa linda, né? Teve algo que o irmão falou que me despertou um exemplo aqui, né? A questão de Pedro, quando ele falou assim: ainda que todos esses aqui te neguem, eu não te negarei, né? E a gente sabe a consequência disso depois. Mas depois, quando a gente percebe um Pedro totalmente transformado, né? É uma parte que eu sempre dou esse exemplo, gosto muito dessa passagem, é quando Pedro e João, eles foram presos, açoitados, né? E depois falam para eles ali, tentando proibir eles de pregar a mensagem. Aí Pedro fala assim: o que vale mais? A gente obedecer a Deus ou aos homens? Mas quando eles saem dali, né, a palavra vai dizer que eles saem regozijando por se acharem dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Né? Então, eu acredito que esse contato com o falso evangelho, ele torna as pessoas, como o irmão já disse, muito bem explicado, um coitadinho, né? Ele tem dó de passar por uma prova, ele não quer passar por afronta, ele não quer se deparar com pessoas que não foram transformadas e não têm um amor dentro do coração. Então, ele vai cada vez mais se vitimizando, né, meu irmão? Se vitimizando. O falso evangelho ele foi criado para agradar os que preferem ser entretidos do que convertidos, né? Exatamente, muito bem explicado, irmão. Louvado. Tem alguma pergunta que o irmão quer tocar aí, alguma direção? Tem uma passagem, meu irmão, que acho que é em Hebreus, né? Que Paulo ele vai tratar do assunto ali. Eu falo Paulo porque eu acredito que Paulo que escreveu Hebreus, né? Tá. E ele diz que ele fala assim: eu teria muita coisa para ensinar para vocês, né? Mas vocês ainda estão nos primeiros rudimentos, estão acostumados com um papinho, vamos dizer assim. Essas pessoas que estão acostumadas com o falso evangelho, a gente poderia dizer que essas pessoas estão anêmicas, irmãos. Quando elas se deparam com o alimento mais forte, causa uma intoxicação nelas, que seria
Paulo trata duas vezes sobre tratar com leite, né? Sim, Ele fala, salvo engano, em Coríntios, e ele fala aí em Hebreus. Aí em Hebreus eu não sei se é Paulo, mas eu entendo a tua convicção, sim, eu já penso diferente, mas vai falar esses dois lugares aí, salvo engano. Porém, em Coríntios ele deixa bem claro que as pessoas que precisam ser tratadas com leite são carnais. certo, Carnais. certo. Em Hebreus vai falar que são como se fossem crianças, né? São imaturos ainda. Sim, São crianças. Porém, o evangelho, se você for levar, eu não sei se eu vou conseguir ilustrar isso. O evangelho não é assunto para criança. O evangelho é assunto para adulto. Quando ele diz que a pessoa é criança, é porque ela não serve para o evangelho. Na verdade, ela está recusando o evangelho. Mas veja bem, todo esse mal, ele só nasce porque alguém serviu uma mesa do falso evangelho. As pessoas foram atraídas por uma mensagem falsa. Ela está atendendo uma demanda. Veja bem, o McDonald's ele só consegue vender aquele alimento porque tem quem coma, né? Se você souber realmente o que é, e aqui vai ter um monte de irmão que fala, pô, irmão, vai falar do lanche, eu gosto de comer o Mac, meus filhos também gostam. Mas você sabe que aquilo já foi considerado, nem foi considerado alimento mais. Aquilo lá, eles até foram processados de adequar. É igual lá, eu estou falando mal das coisas, mas só para fazer um paralelo. sim, Aquele sorvetinho que tem lá, né? Tá sim, lá, é bebida láctea. Porque nem leite direito tem naquele negócio. sim, Aquilo lá é uma gordura hidrogenada pura. Mas beleza, você vai tomar, é gostosinho, docinho e tal. Faz bem? Não. Te alimenta? Não. Mas te dá a sensação de preenchimento. Então você vai e come um fast food de baixíssima qualidade alimentar. Não tem nada de alimentação ali. Nutrição mesmo não tem nada. Mas você não se sente saciado? Sente. Você pega um hamburgão lá, toma um refrigerantão e tal. É só química, é só componentes químicos ali, enfim, aditivos e conservantes e saborizantes, aromatizantes, que nesses dias o cara vem servir um hambúrguer lá, esse aqui é defumado. Daí eu fui um dia com a esposa numa loja dos negócios lá, tinha fumaça em pó. Eu falei, para que é essa fumaça em pó aí? Aí o cara falou, não, isso aqui é para você jogar na carne e ficar com sabor defumado. Então, você vai comer o hambúrguer não é defumado, o hambúrguer foi colocado um pozinho que dá o sabor de defumado. O que eu estou querendo dizer com isso? O evangelho falso, ele te preenche, ele te dá saciedade, mas ele não te dá nutrição, ele não te meu, alimenta. Não é alimento, mas ele vai te preencher. Então você vai sair da igreja que você for, independente da denominação, que não pregue um evangelho que te constranja, que te obrigue a rever quem você é, que olhe para você no espelho da consciência e mostre a tua natureza caída, inclinada ao mal de verdade, que cobiça, que sente inveja, que mente facilmente, que se soberbece. Se esse evangelho não constrange você, não é evangelho. O evangelho não veio tratar de coisas passageiras, humanas e terrenas. Veio falar do reino vindouro. O reino vindouro, eu estou muito longe dele. Mesmo conhecendo o evangelho a ponto que eu conheço, que você conhece, eu estou muito longe pela minha natureza. A minha natureza me afasta do reino de Deus. A minha natureza me afasta. Eu preciso do evangelho verdadeiro. Evangelho verdadeiro. Se eu vou ouvir uma mensagem, eu preciso ouvir uma que me constranja, que abra meus olhos, que me jogue na parede, que me faça renunciar a este homem que eu sou. meu Deus. Eu preciso sentir vergonha dele e receber poder para vencer ele. Porque graça não é só perdão imerecido, também é poder capacitador. É Exatamente. Glória a Deus. quando o Senhor Jesus fala para a mulher pega em adultério, vá e não peques mais. Ele estava dizendo, ele estava empoderando aquela mulher. É a mesma coisa que ele dizia para o paralítico, pega a tua cama e anda. O paralítico fazia o quê? Levantava, pegava a cama e saía andando. Por quê? Porque ele empoderou, ele deu o poder de executar aquilo. Quando ele disse para a mulher adulta, ele falou, vá e não peques mais. Não era uma recomendação, era uma capacitação. Ele deu a ela poder, como deu a você, deu a mim e a todos que assistem, poder pelo Espírito Santo de vencer o pecado, recusar o pecado, rejeitar ele, desprezar ele.
Então, essas coisas aí, sobre o Evangelho, é o que nós precisamos de ilustrar para as pessoas viverem de verdade. A passagem do leite, você veja bem, eu falo para os irmãos sempre, vai ministrar o Evangelho, mede a febre do caboclo, começa a fazer umas perguntas para ele. Não chega socando a botina. Chega lá e pergunta para ele, irmão, vamos conversar sobre as Escrituras, conversar sobre as coisas de Deus? Ah, vamos, irmão. Já traz um ponto que você sabe que é chave. Fala, irmão, e sobre as nossas obras? Irmão, acredita que sem nós produzir boas obras a gente vai alcançar a salvação? Já joga essa. Ele vai falar, não, irmão, sem boas obras nós não vai, não. Nós tem que fazer boas obras para ser salvo. Então, esse camarada não entendeu o Evangelho. Vamos conversar com ele. Aí você vai pegar 2 de Efésios, mostrar para ele lá verso 8 e 9, ele vai catar Tiago 2 e falar, não, mas a fé sem obras é morta. Aí você vai pegar lá, explicar o que é aquilo e explicar o contraponto de Paulo. Paulo não estava contradizendo Tiago, nem Tiago contradizendo Paulo. Os dois estavam em frentes diferentes de guerra. Um estava lutando com um perfil de problema, o outro em outro perfil de problema. Mas a mensagem alinha, elas se juntam, né? Tem comunhão. Mas é simples. Então, quando você vai pregar o Evangelho, eu sempre digo, esteja carregado do Espírito Santo, vai orar. Vai levar uma mensaginha? Vou, Senhor, vai fazer uma live, vai para o quarto, joelho no chão, Senhor, misericórdia. Vou abrir a boca para falar algumas coisinhas. Eu gostaria que a minha mensagem fosse a tua, não a minha. Que a minha acabasse e a tua ficasse. Porque não vai adiantar nada eu falar do que aquilo que eu acho, que eu estou convicto, que eu acho que eu já entendi. Eu preciso que tu me guie. Eu, irmão, vou contar para você. Quando comecei a ler as Escrituras, que eu também, né, sou da mesma denominação e tal, e a gente sempre foi incentivado a não ler. Eu não quero falar mal de instituição nenhuma, de maneira alguma. Então eu também não lia. E começou eu a pregar palavras e a palavra contrariar o que eu acreditava. Eu acreditava num jeito, eu ia pregar, o negócio pegava outro rumo. E eu senti o poder de Deus, ele não deixava, ele me esclarecia assim, fazia eu entender o que eu não tinha entendido. Eu falei, ué. Aí eu ia lá ler, falei, mas rapaz, não era assim que eu aprendi. E aí comecei. Daqui a pouco, tudo aquilo que eu achava que eu tinha entendido, parou de fazer sentido. E aí eu comecei, cada vez que eu lia a Bíblia, eu chorava muito, soluçava, debruçava em cima. Falava, meu Deus do céu, quanto tempo perdido, e agora como é que eu vou levar isso aqui? Aí eu começava devagarzinho, muita gente ficando brava, muita gente falando que eu estava desviando o caminho. Quando eu ia defender a Bíblia, tem um monte de irmão que começou a ler a Bíblia, ficou louco mesmo, perdeu a cabeça, perdeu o juízo aí, foi embora para outra denominação aí, ó, abandonou, caiu da graça. Você vai pegar esse mesmo caminho. Eu falei, não tem como eu cair da graça, filho. Agora que eu estou nela, agora que eu estou vivendo ela, santo Deus. Mas é isso. Então, do leite, tem gente que vai se engasgar com a mensagem. Por isso, aquele que for ministrar o Evangelho precisa ter o Espírito Santo para saber lidar com essa hora. Porque é só ele que vai saber, irmão. Eu conheço a mensagem, você conhece a mensagem. Lógico que não conhecemos tudo, conhecemos em parte, estamos aprendendo, somos eternos aprendizes. Porém, de alma mesmo, só Deus é que entende. E essa frase é uma frase muito de uma instituição, e aí pregam muito contra os biblistas. Não, de alma só Deus que entende. Eu concordo, é só Deus que entende mesmo. Mas eu preciso estar municiado de conhecimento, eu preciso de ter referência bíblica, para quando eu abrir a minha boca, eu ser um livro aberto, cheio de conteúdo, em que o Senhor vai apresentar aquilo ali para mim. Vai direcionar, vai me guiar. Não posso contar só com revelação. Contar só com profecia, como aconteceu no meu cooperador de jovens, que já é saudoso, sentou numa sala para evangelizar uma família japonês, esposo e esposa, só que a esposa não falava nada e não entendia nada em português, só em japonês. Aí o esposo ouvia a mensagem do meu cooperador e passava para ela em japonês. Chegou uma hora que ele falou, olhou para o céu e falou, Senhor, não está dando certo, porque eu preciso da entonação, eu preciso da emoção, eu preciso entregar a mensagem como eu estou sentindo a mensagem. E o Senhor é dono de tudo. Me dá a língua japonesa. O Senhor colocou o japonês na boca dele. Ele falou 40 minutos em japonês, perfeito. Evangelizou a mulher. Ela chorando, perguntava para o marido, pergunta para ele aonde que ele aprendeu japonês, que ele fala mais correto do que eu. Meu Deus. É o Espírito Santo. Né? A gente sabe que esses recursos estão à mão, mas eu preciso estar orando. Sem oração, não vai acontecer. Porque a oração vai me encher dele.
Eu preciso estar cheio dele para poder ter esses recursos. Ler a Bíblia é demonstrar para o Senhor o quão grande é o meu interesse em levar a mensagem fiel àquilo que ele ensinou. Como Paulo disse a Timóteo, seja fiel ao ensino. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo, não é seja fiel à instituição, seja fiel a mim, seja fiel aos apóstolos. Não, ele está dizendo, seja fiel às escrituras. Só ensine o que a escritura ensine. Se a escritura falar, fale. Se ela se calar, se cale. E essa é a nossa missão, é a mesma. Glória a Deus. Ô, irmão, dentro desse ponto que o irmão tocou, uma última pergunta aqui, para a gente até poder finalizar também. Na opinião do irmão, o contato, esse relacionamento com as escrituras, né, é um meio também para a gente conseguir identificar o falso e o verdadeiro evangelho? Não vai ter como eu conhecer o verdadeiro evangelho unicamente num mar, né? Num mar revolto de tantos falsos evangelhos, né? É muita porta de igreja aberta, muito pregador, muita mensagem que não é a do Senhor, mas ela vem vestida como se fosse, né? Vem com uma roupagem como se fosse. Então, identificar o verdadeiro evangelho, eu preciso identificar o falso, é pregar o verdadeiro. Você veja quando Judas, na epístola de Judas, começa a falar das coisas. Quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho, com outro celular na mão aqui. Isso aqui é legal. Olha lá. Você pode ir no versículo 3 de Judas, aí vai dizendo o seguinte, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Antes da vírgula, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estava escrevendo para vocês acerca da salvação comum, o que é comum para nós, o assunto comum entre nós, né? Que é a salvação. Tive por necessidade, olha aqui, eu ia escrever a respeito da salvação comum, mas agora eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo. O que está falando aqui? Esses caras converteram a mensagem, dissolveram a mensagem em dissolução. A graça de Deus. Criaram um monte de mecanismos e aparatos, protocolos para impregnar as instituições, a mensagem de que você tem que fazer isso, isso, isso e isso para ser salvo. Perverteram a graça de Deus em dissolução. Então você veja que a missão de Judas em escrever a respeito do verdadeiro evangelho obrigou por necessidade ele a apontar o falso. Ele tinha que apontar o falso, porque o falso é a serpente rastejante. E a serpente, ela é silenciosa, ela não faz barulho, ela vai te pegar na última hora. Então o falso evangelho vai te conduzir dentro das instituições, quando pregam o falso evangelho, de forma confortável, sem ser incomodado. Para que quando acabar o teu prazo, que é assim que você desce deste trem da vida, aí não tem mais como voltar, não volta mais. Lembra da parábola do Lázaro e o rico? Não tem o que fazer, não tem mais, já era de forma definitiva. Então ali o falso evangelho te levou até ali. E um cego guiando outro cego, ambos caem no abismo. Não tem solução. Eu posso chegar lá na porta e dizer, mas Senhor, o meu pastor me ensinou errado. A culpa é dele. Um cego guiou outro cego, ambos caem no abismo. O mestre já avisou antes que os dois vão cair no abismo. Não tem saída. Então não vai adiantar eu chegar lá e tentar argumentar, mas a vida inteira eu estive dentro da tua casa. Que casa? Ah, aquela igreja falou, mas aquilo não é minha casa. Não, mas falaram que era, mas eu falei, não. O Senhor não falou que era. Quem falou foi os homens que disseram, aquilo é minha casa. Meu Deus. Né? E aí o evangelho verdadeiro tem esse objetivo. Então, identificar tudo o que é falso é realmente pregar o verdadeiro. É realmente pregar o verdadeiro. Então, pregar o verdadeiro é... Então, Eduardo, eu deixei de fazer, porque essa abordagem, infelizmente, eu sempre uso esse mesmo paralelo. Digamos,
Você tem um carro aí, sabe, o seu automóvel, de uma determinada marca e modelo, né? E aí eu pego e falo, ô irmão, esse carro aí tem uns BO nele, viu? Uns defeitos crônicos, tá, dá BO nisso, dá BO naquilo, dá problema nisso, naquilo outro. Aí você vai ficar bravo comigo. Vai ficar Sim. bravo. Porque, pô, você tá me ofendendo, meu? Falando mal do meu carro? Ué, agora eu te pergunto, você é o engenheiro que produziu o carro? Não. Tá ofendido por quê? Faz sentido? Não. Eu começo a falar de uma denominação, ou de uma instituição, ou de pregações que estão erradas. É você que está pregando? Não. A instituição é você que formou, formatou, modelou? Não. Tá bravo por quê? Entendeu? Não tem sentido. Mas fica bravo porque ofende, parece, né? Então, Sim. como ofendi e as pessoas não aceitam mais a mensagem, eu estou tentando uma outra abordagem, não comecei ainda, mas é essa. Não vou mais fazer nenhuma crítica a nenhuma pregação, fazer nenhuma crítica a nenhuma denominação ou instituição, mas vamos falar do verdadeiro evangelho, de forma genérica, como nós fizemos hoje aqui, falando dos problemas, falando do falso, mas sem apontar diretamente o dedo no nariz de ninguém ou de alguma mensagem. Para que as pessoas desarmem as defesas e aceitem a nossa crítica, no bom sentido da crítica, né? Porque Jesus era um crítico enquanto homem, ele foi Exato. um crítico do sistema, ele chegou criticando tudo. Né? A religião dominante, né, predominante era o farisaísmo, e ele entrou naquele meio criticando tudo. Paulo vai criticar as igrejas, João nas cartas critica as igrejas fortemente, critica mesmo, não pouco. Tiago, um crítico ácido, Sim. e aí quando se trata da nossa crítica, as pessoas começam a ficar incomodadas com a gente. Mas identificar o falso evangelho é a missão do verdadeiro pregador do evangelho. Mostrar para a Irmandade, para os irmãos, para os amigos, falar, isso aqui ó, não é mensagem de Cristo. Dá uma olhadinha para você ver. É isso aí. Meu irmão, eu acho que é isso, né? É isso, meu irmão. Glória a Deus. Feliz demais pela conversa. Meu Deus do céu. E acredito que eu estava dando umas olhadas nos comentários e muitas pessoas também gostaram bastante, né? E a nossa missão é essa, né, irmão? É se preocupar com a mensagem. Até para fazer a live aqui mesmo, tem que estar bem atento ao que a gente vai falar. Porque isso gera um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Meu irmão, Deus abençoe grandemente o irmão, a família. Amém. Foi um prazer, uma honra receber o irmão aqui na live, tá bom? Deus abençoe. O prazer e a honra é toda minha. Vou ficar para mim esse prazer e essa honra aí. Saudações a todos, um abraço. Espero que de alguma forma, se estiver não gostou do que nós falamos, opinião minha e opinião do caro irmão não tem valor nenhum se ela não tiver base bíblica. Então, Exato. se o que eu falei, ele falou, a Bíblia diz contra, você desconsidera. Mas nós se preocupamos muito em falar só o que a Bíblia confirma, só o que a Bíblia está de acordo. Saudações, até a próxima, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.